ele era príncipe, né? Mas o que eu quero enfatizar nessa parte de Mefibosete, todos nós, na caminhada da nossa vida, pequenos ou grandes, no trajetório dela, pode acontecer algo, né, que venha nos destruir, que nós possa achar que fez para a nossa destruição, né? E naquele momento, eu imagino a mente desse menino de 5 anos, porque a Ama foi fazer um bem para ele, mas ao mesmo tempo deixou ele aleijado, né? Ele, o neto do rei, não poderia assumir o trono, saiu fugido, né, para salvar a sua própria vida, né? E nesse decorrer, nessa trajetória, aconteceu um acidente de percurso. É o que acontece na nossa vida, né? Muitas das vezes, né, a maioria da gente que está aqui hoje na igreja, né, nós viemos do mundo, né? Nós viemos do lamaçal do pecado, nós viemos do lamaçal dos corpos, né? É muito pouco o cristão que a gente pode contar dedo que cresceu dentro da igreja, né, que teve a sua trajetória toda dentro do Evangelho. E aquele cristão que ele vem por amor, né? Queríamos nós que todos fossem assim, mas a maioria não é. Essa é a verdade. E mesmo aquele que cresceu dentro do Evangelho, no percurso da vida, sempre acontece alguma coisa para danificar, para poder te deixar debilitado, para poder te deixar com algum tipo de deficiência. Essa é a verdade. Mas vamos ponto a ponto. Qual era o papel da Ama, né, nessa história de Mefibosete? A Ama foi um alguém, né, que foi instrumento de Deus, provisão de Deus, né, para poder estar salvando a vida desse príncipe. Muitas das vezes a gente, no mundo, né, a gente não sabe, sabemos que somos princesas ou príncipes. A gente só vai saber quando a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor, né? Mas sempre tem uma Ama ao qual Jesus envia como providência na nossa vida para que nos traga a casa do Senhor. E temos que dar valor a esse trajetório, temos que dar valor a essas amas, porque se não fosse uma ama, uma vez na minha vida, né? Uma vez na sua vida, uma vez na vida das pessoas que estão dentro do Evangelho, a gente não conheceria a casa do Senhor. Quem era Maqui? Maqui era um homem muito rico, cheio de terra, herdeiro de terra na parte de Gileade. Era um homem cheio de posse, só que ele era um homem generoso, muito generoso. E para que servia a casa de Maqui? A casa de Maqui era uma casa de acolhimento, era uma casa de socorro, era uma casa para refugiados. A casa de Maqui era para pessoas quebradas, para pessoas que estavam precisando de ajuda, para pessoas feridas, para pessoas que realmente não tinham mais o que fazer da vida e achavam que chegou ao ponto da destruição. Então a casa de Maqui era uma casa que socorria, refugiava essas pessoas e cuidava dessas pessoas. E a casa de Maqui ficava em Lodebar. Então, muitas das vezes, as pessoas falam que Lodebar é a terra de esquecimento. E Lodebar não é terra de esquecimento. Lodebar era onde ficava a casa de Maqui. Então, Lodebar é terra de provisão, de cuidado, do agir de Deus nas nossas vidas. E aí, trazendo para os dias de hoje, né? A casa de Maqui é a igreja. A casa de Maqui é o templo. Como sabemos, né? E como fazemos para chegar em Lodebar? Né? A gente, quando está no mundo, o diabo
diabo nos dá com uma mão, mas ele nos toma com a outra. Então, chega uma época no mundo que você está totalmente debilitado das suas pernas. Chega uma hora que o casamento não dá certo. Chega uma hora que a depressão bate. Chega uma hora que a síndrome do pânico bate. Chega uma hora que você é traído. Chega uma hora que você é rejeitado. Né? Chega uma hora que você fica endividado. Chega uma hora que você está ameaçado. E aí você fica realmente aleijado das pernas, sem saber o que fazer. E é quando Deus envia uma provisão, Deus sempre vai enviar uma alma para poder te trazer uma profecia, uma palavra, para falar para você, ó, Deus mandou te falar que é a última chance. Mas hoje eu vou te apresentar uma casa ao qual vai te trazer a solução. E aí essa alma, ela vai te apresentar a casa do Senhor, que é a nossa igreja. E quando a gente chega na igreja, né, você chega achando assim, perdi tudo, estou destruído, ninguém está vivendo o que eu estou vivendo, a minha vida está no caos, acabou para mim. É assim que você chega. É dessa forma que você chega, sem ver sentido em nada, sem ver uma luz no final do túnel. Mas aí quando você chega nesse lugar, na casa de Maqui, que é a igreja, você entende que o seu problema não é único. Você entende que tem pessoas com um problema maior do que o seu. Você entende que tem pessoas com a ferida maior do que a sua. Você entende que tem pessoas com a doença pior do que a sua. Você entende que tem pessoas mais endividadas que você, mais ameaçados que você. Mas nessa casa é a hora que você também entende que aqui eu vou ter socorro. É a hora que uma das almas antigas vai chegar para você e vai contar o testemunho de vida ao qual vai te dar esperança. É nessa casa que você vai pegar e vai escutar uma palavra ao qual vai te restaurar. É nessa casa que você vai ver que o teu irmão está precisando da tua oração. E aí você não vai mais enxergar o seu problema como um abismo. Mas você vai começar a entender o propósito da situação, o propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia. Porque o seu problema dentro dessa casa, ele já não é mais nada. O seu problema dentro dessa casa, ele começa a ser tratado a partir do momento que você começa a orar pelo teu irmão. A partir do momento que você começa a jejuar pela vida do teu irmão, pelo problema do teu irmão. A partir do momento que você começa a evangelizar outras pessoas que você quer tirar do mundo como você saiu e trazer para o lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então essa casa, a casa de Maqui, é lugar de feridos. E não é lugar de feridos para um ferir o outro. Não é lugar de feridos para um acusar o outro. Não é lugar de feridos para você apontar quem está entrando. Aleluia, Deus. Mas é um lugar de ferido onde um ajuda o outro a se levantar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa é a casa de Maqui. Quando você começa a enxergar o sentido da casa de Maqui, o céu ele começa a se abrir. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando você começa a enxergar o sentido de dentro da casa de Maqui, que é a nossa igreja, você começa a trabalhar na obra. Você começa a se dispor para o que Jesus quer fazer na tua vida. Você cai de cabeça na obra, você cai de cabeça no evangelismo, na pregação, no louvor, e você começa a sentir o gosto de servir dentro da casa de Maqui. Aleluia. E aí quando você percebe, né, que o seu problema já não é mais nada, que o problema do teu irmão, você está conseguindo ajudar, né, que quando você percebe que você está conseguindo tirar aquelas pessoas que estavam tão perdidas quanto você no mundo, né,
o que acontece? É a hora que o rei começa a se lembrar de você. Quando o seu eu acaba, quando os seus problemas acabam, quando o seu ego acaba, quando você mergulha de fato e você entende que você é totalmente dependente, é a hora que o rei vai se lembrar de você. Por quê, igreja? Ninguém vai sentar à mesa em Jerusalém quebrado. Ninguém vai sentar à mesa em Jerusalém magoado. Ninguém vai se sentar à mesa em Jerusalém ferido. Ninguém vai se sentar à mesa em Jerusalém criticando o próximo. Ninguém vai se sentar à mesa em Jerusalém soberbo. Não. Então, Lodebar e a casa de Maqui é para a gente poder se moldar. É para a gente poder se endireitar. É aqui, dentro da igreja, Glória a Deus. que a gente tem que se consertar. É aqui, dentro da igreja, a chance que a gente tem de olhar para os nossos erros, nos analisar, para que naquele grande dia a gente possa vir a sentar à mesa. Porque Lodebar é o trajeto de cura, restauração, moldagem, mas para Jerusalém, para alinhamento para Jerusalém. A palavra fala que naquele grande dia, quem é aleijado vai entrar andando. Aleluia. Quem está com o braço só vai entrar com 2 braços. Aleluia. Não vai ter capenga naquele grande dia. Todos têm que estar inteiros. Aleluia. Todos têm que estar inteiros. Então, Lodebar não é terra de esquecimento. A casa de Maqui, ela tem que ser valorizada aqui na nossa igreja. A casa de Maqui não pode ficar em segundo termo. A casa de Maqui, ela não pode ser apedrejada por nós mesmos. Ao contrário, para que Jesus possa achar graça na casa de Maqui, que é a nossa igreja, e levarmos todos juntos a sentar à mesa com Ele. Então, é época de correção. É época da gente começar a se analisar. Porque se estamos dentro da casa de Maqui, é porque ainda não estamos bons o suficiente para sentar à mesa. Porque quando a gente estiver perfeito, Jesus leva. Mas a casa de Maqui é para a gente entender um ao outro. A casa de Maqui é para a gente ter, como eu vou falar, amor ao próximo, companheirismo, amizade verdadeira. A casa de Maqui é para a gente ter um verdadeiro companheirismo. É eu olhar para a dor da irmã Sheila e me compadecer e não criticar, mas me falar: irmã Sheila, tu está errando nisso, mas eu quero que você sente a mesa comigo naquele grande dia. Aleluia. E eu vou te ajudar a se levantar. É eu olhar como uma instrumentista, a melhor instrumentista da casa, e ver aquele que está iniciando e falar: olha, você está iniciando, você está errando nisso, mas eu vou te ajudar. Para que você toque tão bem para o Senhor e aquele dia o Senhor venha achar graça em você e em mim e a gente poder sentar na mesa. Aleluia, Jesus. É eu poder, como pregadora, ver aquele que está iniciando e falar assim: olha, você foi bem, mas você pode ficar melhor. Vem cá que eu vou te ajudar.